Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, nós vamos continuar estudando Deuteronômio 6, um texto escrito pelo pastor Fábio Martins, que diz: Deus é único. Então, como os irmãos sabem, esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, essa semana, quem escreveu os textos foi o pastor Fábio Martins, e ele está estudando Deuteronômio, capítulo 6. Então, isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, em teu nome pedimos que nós possamos entender a importância de tê-lo como o único Deus em nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-me a mim, em especial. Eu peço o teu direcionamento, o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, o nosso texto é de Deuteronômio 6, de 3 a 5. E diz assim, ó: Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus, então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês. E vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Ok? Amém. Os versículos que o pastor Fábio Martins escolheu foram o 4 e o 5, que diz: Ouça, ó Israel, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Se alguém perguntasse para você, por que a gente tem que amar a Deus? O que é que você ia responder? Escrevendo ao povo de Israel, Moisés advertiu: Deus é o único e devemos amá-lo. Então, esta é a nossa resposta. Por que nós temos que amar a Deus? Não é ficar inventando, porque sim, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não, nós temos que amar a Deus porque Ele é o único e nós temos o dever de amá-lo, de honrá-lo. Para isso fomos criados, para adorá-lo. Então a gente tem que amar a Deus porque Ele é singular, como está lá no versículo 4. Diz assim: o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Então não tem dois deuses, não é Deus no plural, é Deus no singular. Então a gente tem que amar a Deus pela sua singularidade. Eis o porquê. Esta é uma exortação ao ouvinte. Então nós temos que ficar atentos porque o Senhor está nos advertindo. O registro de que Ele é único aparece por cerca de 800 vezes. Pensa bem. 800 vezes só no Antigo Testamento. E, logicamente, no Novo Testamento, essa ideia continua sendo endossada. O Senhor continua insistindo no fato de que nós tenhamos em mente que Ele é Deus. Então, está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Para nós, porém, há um único Deus e um só Senhor Jesus Cristo. Então, qual que é o problema? Parece simples, né? Pois se Deus é um só e nós temos que crer nele, honrá-lo, ele é o único, nós temos só a Deus para adorar, qual que é o problema? O problema é simples, né? Que começou lá no Éden. O problema é que o homem caído está no estado de pecado, ele cria para si deuses. Então, assim, eu não estou falando aqui de imagens de escultura, não estou falando aqui de peças que a gente cria, não estou falando nada disso. O que eu estou falando aqui é que a gente muitas vezes devota a nossa vida, os nossos recursos, tudo que a gente tem de talento, em prol do quê? De alguma coisa. Então, em vez de devotar tudo isso a Deus, a gente devota para outras coisas. Então, contrários a essa prática de amar só um Deus, a gente acaba devotando tudo que a gente tem para pessoas e coisas diferentes. Então, nós temos que devotar nossos talentos, nossa vida para Deus. Contrários a essas práticas, nós devemos nos voltar para o Senhor e fazer dele nosso único Deus definitivamente. Então, a gente
essa mania que nós temos, esse desejo que nós temos, esse tipo de atitude que a gente tem de colocar outras coisas no lugar de Deus na nossa vida, deve ser uma prática que a gente tem que abolir da nossa existência. A gente tem que amar a Deus observando a sua integralidade, como está lá no versículo 5, que diz assim, ó. Portanto, ame ao Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Quer dizer, de modo integral, né? Quando a gente tá apaixonado, ou quando a gente fala com os filhos ou com o marido, a gente fala assim, ah, você me ama, mas ama quanto? Ama um pouco? Ninguém fala assim pra pessoa, ah, eu te amo só um pouquinho, ou eu te amo 3/4. Não, né? Quando a gente ama, a gente deposita no objeto amado todo o amor. Então aqui é isso que nós temos que fazer. Devotar a Deus integralmente todo o nosso amor, porque nós cremos que Ele é único. Então nós temos que amar com todo o nosso coração, com toda a alma e com toda a força. Porque falar que ama é fácil, mas o difícil é amar de forma integral. Então, o amor integral é aquele que não sofreu nenhuma diminuição e nenhuma restrição. Ele é total e completo. Então, muitas vezes, e muitos de nós amamos a Deus assim, tudão. Nossa, ama a Deus, ama a Deus. Aí começa, perdemos o emprego, ou morre alguém que nós amamos, ou uma pessoa que nós temos muito em conta está com uma doença incurável, ou as coisas não vão bem, ou o chefe nos persegue, brigas em casa, não nos damos com o nosso marido, com a nossa esposa, discutimos com os nossos filhos, e aí começamos a agir de forma como se Deus não fosse exatamente aquilo que nós esperávamos, e a quem nós não devotamos todo o nosso amor, porque a gente esquece que Ele é o único. A despeito de as coisas não irem do jeito que a gente gostaria que fosse, nós temos que nos lembrar que Ele é único e Ele é soberano e Ele está sobre todas as coisas. Então, o estilo de vida cristão exige que tudo que a pessoa é, em todas as suas dimensões, do jeito que você pensa, do jeito que você age, como o seu corpo funciona espiritualmente, então tudo que a gente tem enquanto ser humano, tudo isso tem que ser colocado em prática em função de acreditar que Deus é único. Então, todas as faculdades do ser, coração, alma e força, tem que ser colocado à disposição de pensamentos e ações para ser o reflexo das nossas relações de amor com Deus. Então, a sugestão aqui do pastor Fábio é que nós possamos realmente assumir o compromisso de amar a Deus de forma integral, a esse Deus singular em seu ser, obras e realizações. Então, não adianta nós dizermos que Deus é único na nossa vida, mas abandonarmos a sua palavra em prol dos serviços de casa, de atender o marido, de atender o filho, de correr com a nossa agenda, porque a gente fala que Deus é único, mas na verdade a gente age como se Ele não fosse, né? Então, equiparado a Deus, tem um monte de coisa que nós colocamos na nossa vida para nos ocupar, para nos tirar o coração de Deus, para nos tirar o nosso pensamento de Deus, as nossas ações. Então, muitas vezes a gente fala assim, não, eu creio em Deus, Deus é tudo para mim. Só que agimos como se Ele não existisse. Agimos como se Ele não estivesse lá. Então, quando nós nos sentamos no sofá para ver um programa de televisão, quando nós estamos numa roda junto com os nossos amigos, com os nossos colegas, onde estão sendo contadas piadas, ou onde as pessoas estão falando mal umas das outras, ou mesmo a gente falando mal, ou quando estamos lendo uma coisa que não agrada ao Senhor, ou vendo na internet uma coisa pornográfica, ou assistindo na TV uma coisa que a gente sabe que um cristão não deveria assistir. Então, neste momento, nós estamos colocando coisas no lugar de Deus, né? Então, Deus é único, mas Ele está nesses lugares, nós estamos colocando Deus nesses lugares.
Então, o que o nosso texto aqui está dizendo é o seguinte, que tanto física, mental, espiritualmente, em todas as nossas áreas da nossa vida, nós temos que agir e viver de forma que quem nos olhe possa ver retratado em nós a verdade, que o nosso Deus é realmente o único Deus. Amém? Bem, o nosso manancial termina assim. Senhor, que todo o nosso coração, alma e força estejam voltados para o seu louvor. Não é fácil, né, irmãos? Eu reconheço, eu estou em construção. A cada dia eu tenho que ser corrigida pelo Senhor em determinada coisa. A cada dia o Espírito Santo tem que me lembrar que o caminho não é aquele, mas é esse. Mas que nós possamos ter essa disponibilidade de reconhecer que o Senhor é único e para Ele nós temos que viver, ok? Bem, eu me despeço aqui, ó, com meu abraço fraternal, com meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, a nossa palavra de ordem que é saudades.